Eu sou a Rosângela Belli Amorim France, conhecida aqui na cidade como Preta. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou itapeviense nata. Nasci um mês depois da emancipação da nossa querida cidade. Meu avô, Fioravante Belli, foi o primeiro depósito de material de construção aqui em Itapevi. Minha mãe nasceu aqui em Itapevi, minha mãe já está com 87 anos, no Jardim Sorocabana, que existe ainda, o nosso bairro. Antes era só charrete, não existia carro, tinha depósito, e a gente foi crescendo, eles foram crescendo, foram casando e vieram os filhos. Meu pai, Onésio Amorim, é ferroviário, que já faleceu, da extinta Sorocabana, trabalhou muitos anos, morreu cedo. E assim, minha mãe foi nossa guerreira, nosso porto seguro na cidade, junto com meu avô. E assim, a gente fala que ser Itapevi, falar de Itapevi, você lembra da sua infância. Lembrando da infância, a gente começa a lembrar de quando não existiam tantos prédios aqui na cidade, não existia, era terra, era carrinho de rolemã, era brincadeira pulando o rio, andando no meio do rio que existia aqui, que agora já está tudo aterrado. Nossos filhos já não usufruíram isso. Lógico que a emancipação vem para um bem e o progresso tem que existir mesmo na cidade, com o nosso progresso. Hoje, sou casada com o Raul France há 43 anos, tenho 3 filhas, 5 netos maravilhosos, todos por aqui na região. Eu continuo em Itapevi. E é o que eu já falei no início, tenho muito orgulho de ser itapeviense, de lembrar de tudo que já passamos lá atrás, das dificuldades, das alegrias, a família do meu avô sempre muito junta, sempre se reunindo na casa do nono. Muitos munícipes aqui, muitos amigos nossos participaram dos domingos, almoço e domingo, na barraca dos netos, como era conhecido lá a casa dele. E assim, a gente vai lembrando aos poucos, né? Me casei aqui em Itapevi com o irmão Francisco, foi o primeiro casamento realizado pelo irmão Francisco, que muitos antigos aqui na nossa cidade conhecem. Enfim, assim, falar de Itapevi é falar da minha vida, da minha família, a família Belli, que participou da emancipação. Meu tio Rubens Caramês foi o primeiro prefeito aqui de Itapevi, tive vários tios que participaram, meu avô. As famílias antigas aqui de Itapevi sempre se reuniam. Hoje em dia a gente quase não encontra mais ninguém sem festa, que é um prazer recebê-los também. E com esse movimento aqui do Museu de Itapevi, que foi uma bênção, aqui feito pela Secretaria de Cultura, e agradeço muito o convite por eu estar aqui hoje. É assim, a gente fica gratificante, a gente fica muito... É prazer para nós vir aqui encontrar amigos antigos, não velhos amigos, né? Amigos antigos. Vou falar um pouquinho da minha vida profissional hoje. Hoje eu sou vice-diretora da escola APAI Itapevi, fundada pela dona Inês também, que são família bem antiga aqui, desde o início aqui de Itapevi. Hoje a gente trabalha na APAI, tem 310 alunos. E lá também é outro local de trabalho que assim é prazeroso para a gente trabalhar. Gente, eu falo que eu não ensino, eu aprendo. A cada dia a gente aprende uma novidade, uma história, uma criança que traz um acalento para nós, e assim vários dias não ficam tão duros para nós, pesados, com o amor que a gente recebe de cada criança na PAI. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade aqui em Itapevi, que só existia ele, da Cida. Ela foi a primeira vereadora aqui no município, mulher. Eu tinha 13 anos de idade e eu trabalhei lá uns 20 anos, fui direto. Depois fui para Cimento Santa Rita, em São Paulo, que também era fábrica pioneira aqui no município. E depois Prefeitura de Itapevi, né? Vários anos aqui na Prefeitura e hoje na APAI de Itapevi. Você lembra alguma história interessante de sua vida escolar, quando você estudou ensino médio, na escola? Lembro da minha vida, eu estudava aqui na escola Raul Briquet,
em frente à minha casa, né? Na época era primário, hoje é ensino educação infantil, fundamental. E tem assim muita lembrança da minha professora, a dona Virgínia, que já partiu. E assim, a gente tinha antigamente na escola, era muita família mesmo dentro da escola. E tinha muito acesso. Era pai, mãe, sempre indo lá, ver se estava tudo bem, levava café para os professores. Então aquele convívio é bem diferente de hoje, que hoje a gente tem que ter algumas regras, lógico, pelo progresso. A gente também não pode estar presa lá no passado, o progresso vai indo. Mas assim, a gente só tem coisa boa a lembrar. Você realizou alguma atividade cultural ou esportiva aqui na cidade? Assim, eu nunca fui muito praticante de esportes. Assim, leitura, lógico que a gente sempre vai nessa parte. Hoje, lógico, a gente vai chegando numa idade, você vai procurando o que é melhor para o seu corpo. Eu só faço pilates e caminhada. Tá. E a nível cultural, você participou de algum baile, de algum desfile, de alguma atividade desfiles. Teatral? Teatro Paixão não, de Cristo, eu sempre fui meio inibida. Mas assim, os desfiles 7 de setembro eram super concorridos aqui na cidade, né? E a escola inteira desfilava, a gente também, sempre tinha as roupinhas. E os bailes antigos aqui da PV, baile de debutantes, que era feito pelo Lions Club, que meu avô também estava sempre à frente. E assim, a gente ia, era aquelas festas maravilhosas em clube, tinha o clube de campo aqui em Itapevi, que era famoso. E assim, a gente vai indo, vai lembrando, conforme vai falando, vai lembrando. Sim. E pode falar um pouco sobre o Lions Club? O Lions Club, nós somos na década de 70, nós somos do Léo Clube de Itapevi. O Léo Clube foi o segundo Léo de Itapevi do estado de São Paulo. Quem trouxe foi o Walter Mesa, que hoje é munícipe praticamente, da Vila Maria, nos convidou e nós participávamos. E o Léo Clube fazia muito trabalho social. A gente fazia muitas visitas nos bairros que eram muito carentes, sem asfalto. A gente passava o dia nos bairros, fazendo cadastro das pessoas, então sempre fazia. Festa das crianças e Natal solidário, que era feita a arrecadação e se fazia. E depois veio o Lions Club. O Lions Club já são as pessoas acima de 30 anos, que nós participamos também. O Raul sempre foi muito ativo, meu marido no Lions. Aí ficamos fora um tempo e o Lions há 8 anos voltou, né? Ressurgiu. E nós estamos aí na ativa de novo no Lions Club agora. Que legal. Dessas atividades de Natal, você arrecadava brinquedos para as crianças? Me conta um pouquinho. Essas arrecadações a gente ia de porta em porta mesmo, bater, pedir. Quem tinha pouco dava pouco, quem tinha muito dava muito. Então era alimento, brinquedos, roupas. E a gente fazia o mutirão mesmo, fazia as sacolinhas de Natal e depois levava, vestia sempre alguém de Papai Noel e ia de casa em casa entregando. Que legal. Você lembra de como era a estação? Como era a estação de trem? Sim. Lembro que a gente atravessava a linha de trem, não tinha viaduto. Aí passavam os cargueiros, um boi, estourava a boiada, a famosa estourada da boiada. Saía todo mundo correndo, porque os bois subiam a rua da igreja São Judas Tadeu, subia todo mundo pulando o muro. Então era assim, era uma loucura, mas acabava sendo divertido, né? E depois a gente tinha história para contar. Você lembra de haver participado alguma vez em alguma atividade da igreja? A igreja São Judas Tadeu, que a gente sempre frequentou, tinha as procissões, a minha avó, a nona, fazia roupa igual para as netas, eram em 4, era a Lídia, a Piti, eu e a Márcia, sempre as 4 vestidas, mesmo vestidinho, sapatinho. Eu tenho a lembrança de um vestido rosa, babadinho branco, meia branca, sapatinho boneca preto. Então assim, era um orgulho para minha avó levar as netas desfilando, segurando aquelas fitas no andor, né, do santo padroeiro. Então assim, agora vai falando, a gente vai lembrando. Sua primeira comunhão? Lembra? Lembro assim, mas vagamente, né, porque já faz muitos anos. Quando foi,
Sim, lá naquela época fazia a primeira comunhão muito nova, né? E a gente já vivia dentro da igreja. Primeira comunhão, crisma, sempre tudo na mesma igreja, São Judas Tadeu. E o casamento? Casamento também, foi um fato histórico na cidade, que se casaram duas, a preta e a branca, dos Abreus. No mesmo dia, eu casei na São Judas Tadeu e a branca na igreja Cristo Rei. E no mesmo dia, a gente lembra disso aí, que nós nos encontramos, ela veio em casa, pra gente era amiga, né? E as duas no mesmo dia. E foi isso, muito bom. Foi 82, maio de 82. Quem realizou o casamento? O meu casamento foi o irmão Francisco, que foi o primeiro casamento realizado por ele aqui na igreja. Você conheceu o padre Romero Meca? Conheci, ele também não saía da casa do meu avô, que é em frente à casa da Dona Inês, né? Da família da Mércia. Então a gente estava sempre junto. E lá em casa, na casa do nono, sempre ia muito o padre João, que depois ele ficou na igreja no Cardoso. Aí ele participava muito lá. Você tem alguma história do padre João? Não tem muito, ele era muito bravo, né? O padre Romero, o irmão Francisco era mais assim, acolhedores, gostavam de conversar, de brincar. O padre João sempre foi muito sério, muito rígido. Quer contar mais alguma história de como era a cidade antigamente, de quanto ha mudado, ou uma anedota pessoal de sua adolescência, infância, vida adulta? Assim, a adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito sério, para ajudar o pai. Então eu não tive aquela infância que até os 18, 17, 18 anos só brincar, para a escola, não. Eu ia para a escola, voltava, trabalhava, à noite ajudava a mãe em casa. Então, assim, não me arrependo de nada, pelo contrário, acho que foi um aprendizado e eu passei para as minhas filhas também. E eu sei que elas vão agradecer lá na frente, que também já estão passando para os filhos, né? Assim, a escola, a gente ia para a escola, trabalhava, aí já comecei a estudar à noite, que era o colégio, onde fazia ensino médio, era só o colégio, que era do José Ney de César Lessa, tem até hoje, né? Foi o primeiro colégio. E foi assim, a gente vai lembrando, é muita coisa, né? Sim. Porque há 66 anos, que é a minha idade, então tem muita história ainda para contar. Mas a gente vai lembrando e vai pondo aí no papel, e vai ser muito bom.